Olá pessoal, aqui é o professor Fabrício Valverde e vamos hoje para a resolução de mais um exercício de Química. O assunto do exercício de hoje é sobre equilíbrio químico. Esse exercício é do IME, tá? O Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, e esse exercício ele vai abordar os conceitos de constante de equilíbrio, transformação massa-mol, concentração no equilíbrio e a gente vai fazer uma simplificação matemática, que aqui é o pulo do gato do exercício, tá certo? Então, vamos lá para o exercício. Então, esse é o exercício de hoje. A reação dada pela equação abaixo, então aqui a gente tem o ácido acético reagindo com etanol, formando um éster e água, né? Uma reação de esterificação. Né? A gente aprende que a reação de esterificação, para você produzir um éster, você precisa de um ácido carboxílico e você precisa de um álcool. Nesse caso aqui, o ácido carboxílico é o ácido acético, o álcool é o etanol, e aqui a gente está obtendo o acetato de etila, mais água, tá certo? E aí, ele continua aqui. Essa reação química ela tem uma constante de equilíbrio de 4, então Kc igual a 4, temperatura de 100 graus Celsius. Ele vai pedir aqui para nós calcularmos as concentrações de equilíbrio em mol por litro de cada componente, partindo da condição inicial, 120 gramas de ácido acético e 92 gramas de etanol. Então, nesse exercício, ele pede as concentrações em mol por litro de cada componente. Só que no enunciado não foi dado o número de mols, foi dado a massa do componente. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é transformar essa massa em mol. Quando o exercício não fala qual que é o volume do recipiente, a gente considera que o volume é de 1 litro, certo? Então, a gente já vai converter essa massa para mol. É por isso que foram dadas as massas atômicas aqui, ó. Então, o hidrogênio, 1 unidade de massa atômica, o carbono, 12 unidades de massa atômica e o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. E aí vamos fazer as conversões agora. Tá? Então, a gente vai ter que calcular a massa molar desse cara aqui, que é o ácido acético. A gente vai calcular a massa molar desse cara aqui, que é o etanol. Tá? Então, a gente tem aqui 2 carbonos. Cada carbono é 12 gramas, então 24 gramas vai vir dos carbonos. Eu tenho 3 hidrogênios aqui, mais um hidrogênio aqui, são 4 hidrogênios, então mais 4 gramas. E eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio é 16 gramas, então no total aqui eu tenho 32 gramas. Eu somo tudo, 24 com 4 com 32, né? Que vai dar 60 gramas por mol. E aqui o mesmo raciocínio, tenho 2 carbonos, cada carbono é 12 gramas, então 24 gramas vai vir aqui dos carbonos. Tenho 5 hidrogênios aqui, mais um hidrogênio aqui, então no total eu tenho 6 hidrogênios no etanol. Cada hidrogênio é 1 unidade, então eu vou ter aqui 6 gramas de hidrogênio. E o oxigênio vale 16 gramas, eu só tenho um oxigênio, né? Então, somando tudo, 24 com 6 dá 30, 30 com 16 vai dar 46 gramas do etanol. E aí vamos lá. Esses cálculos estão demonstrados aqui. Então, vamos transformar agora essa massa que foi dada aqui, de 120 gramas de ácido acético, para mol. Então, eu sei que 1 mol de ácido acético é a massa molar dele, que é os 60 gramas, que a gente calculou aqui, somando todos os átomos que compõem o ácido acético. Se o mol é 60 gramas, 120 gramas vai ser quanto? Bom, 120 vezes 1, 120, dividido por 60 vai dar 2 mols por litro de ácido acético. Né? Aqui grama cancela com grama, sobra só a unidade de mol. Vou fazer a mesma coisa agora para o etanol. Tá? Então agora nós vamos transformar esse 92 gramas de etanol em mols. Mesmo raciocínio. Né? 1 mol de etanol está para a sua massa molar, que é 46 gramas. Então, 1 mol de etanol equivale à sua massa molar, que é 46 gramas.
vezes 92 gramas, que é o que foi dado no enunciado. Ele quer saber quanto isso aqui equivale em mol. Então, 92 vezes 1, 92, dividido por 46, vai dar 2 mols de etanol. Aqui grama também cancela com grama, sobra só a unidade de mol. E aí, nós temos no início 2 mols de ácido acético e 2 mols de etanol. E aí agora a gente começa a calcular aí as concentrações no equilíbrio. Então, primeira coisa, né, a gente precisa da equação balanceada. Geralmente, exercícios de equilíbrio químico eles já dão a equação balanceada. Aqui, todos os coeficientes são 1. Tá? Todos os coeficientes estequiométricos aqui são 1. E aí, vamos lá. Uma outra coisa interessante aqui de se comentar é que, geralmente nos exercícios de equilíbrio químico, a água não entra no cálculo. Por quê? Porque a água ela está em uma grande quantidade, né? E a variação que vai sofrer do equilíbrio não é tão grande. Então, a água ela fica como se a gente considera como se tivesse uma concentração constante. Aqui, a água é um produto dessa reação. Então, a água aqui ela vai aparecer na constante, no cálculo da constante de equilíbrio. Porque aqui ela faz parte, ela é um subproduto dessa reação do ácido acético com o etanol. Um oxigênio entra para formar o éster e o outro oxigênio ele sai para formar a água. Tá? Então, a água ela participa da constante de equilíbrio. Quando? Quando ela é um produto ou quando ela é um reagente que vai participar da reação. Se a água funciona como um solvente, ela não participa aí do cálculo da constante de equilíbrio, porque ela está em grande quantidade, a quantidade dela é praticamente constante. E aí vamos lá, a gente precisa aqui o quê? No início, a gente sabe quando a gente colocou de reagente, né? Nós calculamos, nós colocamos 120 gramas e 92 gramas de ácido acético e de etanol. E aí, só que nós tivemos que fazer a transformação para mol, né? Mol por litro, já está em mol por litro. E aí, a gente coloca esses dois valores no início. No início, nós temos 2 mols de ácido acético e temos 2 mols de etanol. Como a reação está no início, a gente imagina que é o tempo zero. A gente vai colocar esses caras para reagir. Então, no início, eu não tenho produto formado ainda. E aí, depois do início, a gente vai ver quanto reagiu. Ele não fala no enunciado quanto reagiu. Ah, se ionizou 5%, se ionizou 1%. Aqui ele não fala nada. Então, a gente vai colocar que reagiu X quantidades. A gente não sabe quanto reagiu. Então, como os reagentes eles são consumidos em uma reação, vai aparecer esse sinal negativo. Eles estão diminuindo a quantidade inicial. E os produtos, eles vão ser formados. Por isso que a gente coloca esse sinal de mais. Vai ser mais a quantidade que reagiu. Então, a quantidade que esses caras perderam vai ser a quantidade que vai subir, que vai ser adicionado desses produtos. Tá certo? E aí, para descobrir qual que é o valor no equilíbrio, a gente vai fazer 2 menos x, 2 menos x e mais x. Então, quanto que temos no equilíbrio? 2 menos x. Quanto que vamos ter no equilíbrio de etanol? 2 menos x. E quanto que vai ser o éster, o acetato de etila? Quanto que eu vou ter no equilíbrio de acetato de etila? X. E de água, x também. E aí vai ficar assim, né? 2 menos x, 2 menos x. Aqui, 0 mais x dá x, 0 mais x dá x. Tá? E é esses valores aqui que a gente vai jogar na fórmula da constante de equilíbrio. Lembrando que a constante de equilíbrio ela foi dada no início do enunciado. A constante de equilíbrio era 4. Então agora a gente vai montar a fórmula para se calcular aí as constantes de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio ela é calculada como? Pelas concentrações em mol por litro dos produtos. Então aqui está o éster, aqui está o éster. Produtos no numerador. O outro produto é a água. O produto aqui é a água. Aqui é uma multiplicação das concentrações. Então é a concentração
do acetato de etila vezes a concentração de água, que são os produtos, dividido pela concentração dos reagentes. Então, nós vamos ter a concentração de ácido acético no denominador, vezes a concentração do etanol. Tá? Então, a constante de equilíbrio é calculada concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E aí a gente sabe esse cara aqui é 4, né? Isso foi dado no enunciado, que a constante de equilíbrio é igual a 4, que o Kc é igual a 4. E agora a gente vai substituir esses valores na equação. Então, a concentração do éster é x, então aqui vai entrar x, da água é x, aqui vai entrar x, e dos dois reagentes é 2 menos x. Então aqui vai entrar 2 menos x, 2 menos x, que é o que a gente vai apresentar aqui agora. Então Kc é igual a 4, e aqui a gente vai substituir x, x, e aqui embaixo 2 menos x, 2 menos x. E é o que a gente tem aqui agora. Constante de equilíbrio. Aqui é a concentração dos produtos e aqui é a concentração dos reagentes. E aí, aqui que é o pulo do gato do exercício. Se você for fazer, se você não tiver essa sacada, você vai perder um tempão para resolver esse exercício. Porque aqui você teria que fazer a distributiva, né? E aqui x vezes x vai dar x ao quadrado. Aqui também embaixo também vai dar x ao quadrado. E aí, se você vai ter x ao quadrado, você vai cair numa equação de segundo grau. Só que se você tem essa sacada aqui, você resolve o exercício muito mais rápido e tem menos chance de errar. Então, a sacada é a seguinte. X vezes x vai dar x ao quadrado. 2 menos x vezes 2 menos x vai dar 2 menos x ao quadrado. Né? Eu poderia tirar a raiz aqui de tudo, e é isso que a gente vai fazer. 4, a raiz de 4 vai ser 2, né? A raiz de x ao quadrado vai ser x, e a raiz de 2 menos x vai ser x. E aí eu resolvo esse exercício muito mais rápido, e a chance de eu errar esse exercício também diminui bastante. Então, raiz de 4, matematicamente eu posso fazer isso? Eu posso. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Né? Então, eu estou tirando a raiz de tudo. Então, a raiz de 4 vai me dar 2. A raiz, como é raiz quadrada, é como se tivesse um 2 aqui. Né? E aí, a raiz quadrada cancela com esse quadrado. Essa raiz quadrada cancela com esse quadrado. E a gente pode até esse mesmo raciocínio aqui. Né? O que é 4? 4 é 2 ao quadrado. Se eu pego e tiro esse 2 com esse quadrado, me sobra o quê? Me sobra o 2. Tá certo? Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Por isso que vira 2. 2 ao quadrado, esse 2 cancela com esse raiz quadrada, e aí me sobra o número 2. Né? E aí, continuando aqui, agora sim eu faço uma distributiva muito mais simples do que essa daqui que precisaria ser feita. Né? Muito mais simples essa distributiva. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Então, esse cara daqui embaixo dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando aquele 2. E aí isso vai ficar 2 vezes 2 menos x, que é esse cara que subiu para lá. 2 vezes 2 vai me dar 4. 2 vezes menos 2x vai me dar menos 2x. Então, 2 vezes 2 aqui deu esse 4. 2 vezes menos 2x deu esse menos 2x. Esse x continua aqui. O que eu vou fazer agora aqui? Vou mandar esse menos 2x para o outro lado. E aí eu vou ter mais 2x. X com mais 2x vai dar 3x. É igual a 4. Eu quero saber esse valor de x. Então eu vou isolar ele. Como esse 3 está multiplicando, ele vai descer para cá, dividindo. Então, x vai dar igual a 4 terços. Né? E aí, né, para eu aplicar na constante de equilíbrio, quanto que dá 4 dividido por 3? 4 dividido por 3 vai dar 1,33 mol por litro. Então, essa daqui é o valor de x. 1,33 mol por litro. Acabou aqui o exercício? Não. A gente volta lá para
equação inicial e substitui esses valores na equação para determinar a concentração. Então, aqui vai ser inserido o valor de x. Ó. A gente achou esse cara aqui, a gente achou esse valor de x. Então, como x é 1,33, esses valores aqui já vão me dar 1,33 mol por litro. Esse cara aqui é me dado direto. Só que aqui vai ser 2 menos 1,33 e 2 menos 1,33. Então, aqui os valores já são obtidos. Então, a concentração produzida do éster é 1,33 mol por litro. A concentração da água, 1,33 mol por litro. Só que a concentração tanto do ácido acético quanto do etanol vai ser 2 menos 1,33, que vai ser 0,67 mol por litro. Então, a concentração dos reagentes ela diminuiu, né? Ela acabou diminuindo, e a concentração dos produtos ela aumentou, ela saiu de 0 para 1,33 mol por litro. Por quê? Porque o produto foi formado. Né? E como a constante de equilíbrio ela é maior do que 1, essa reação ela favorece aí a produção do éster. Tá certo? Então, esse aqui é o exercício que a gente vai resolver por hoje. Tá? É um exercício bem completo, né? Ele envolve algumas passagens e aquela sacada matemática. Né? Se você não tem aquela sacada matemática, você ia cair em Bhaskara, né? E aí, quando você vai cair em Bhaskara sem poder usar a calculadora numa prova, a chance de você errar vai ser muito grande. Né? Então, aquela sacada, né? O exercício já colocou aqueles valores para ver se você tem aquela sacada. Né? Porque a gente viu que aí a gente cai com valores muito mais fáceis de se trabalhar. Tá certo? Então, esse é o exercício de hoje, pessoal. Agradeço muito aí a presença de vocês e valeu!